E aí, beleza? Você sabia que matar recém-nascidos considerados imperfeitos por terem alguma característica fora do comum já foi considerado uma atitude normal em algumas tribos, em algumas sociedades? Você também já deve ter ouvido falar que colocar homens e mulheres para lutar até a morte dentro de arenas já foi considerado normal. E por que estamos falando disso? Porque hoje existem lutas que são consideradas normais. Até pouco tempo atrás, um homem não fumar era considerado anormal. E o que será que estamos considerando normal e que nos faz mal nos dias de hoje? Em resumo, aquilo que é normal é identificado por cada pessoa de maneira um pouco diferente. Mas por que cada um enxerga isso de uma maneira diferente? Porque cada um tem o seu conjunto de experiências, de aprendizados e as suas convicções. Mas será que o normal é sempre o melhor para si? Existe um livro intitulado Normose. Esse termo é o mesmo termo utilizado para classificar um conjunto de hábitos que são considerados normais pelo consenso social, porém que na realidade são patogênicos. Patogênico significa algo que adoece, algo que causa algum transtorno. Esses hábitos, essas coisas normais, elas acabam nos levando à infelicidade, à doença, à perda do sentido da vida. Então, a gente considera as coisas normais, busca essas coisas, porém essas coisas não nos trazem um benefício de volta. Esse livro foi publicado por pesquisadores, incluindo um pesquisador brasileiro, Roberto Crema, em 2003, acompanhado de 2 outros autores franceses. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Se você tiver interesse, pode clicar e conhecer melhor. O Ministério do YouTube adverte: curtir este vídeo ajuda você e toda a comunidade a tornarem-se mais produtivos. Bom, mas por que estamos falando da busca pela normalidade? Acontece que nós falamos muito aqui nesse canal a respeito de produtividade. E quando eu falo de produtividade, ou até do método que eu ensino, o Produtivida, eu falo a respeito de todas as áreas da vida e como tornar a sua vida realmente produtiva para aquilo que você quer. Normalmente a nossa busca, ela tem alguma ligação com algo que nos faça feliz. E nem sempre algo que nos faz feliz é aquilo que parece normal. Porém, instintivamente, a gente procura aquilo que é normal porque aquilo que nos parece normal é aquilo que nos parece familiar, e o que nos parece familiar é o que já executamos e que pelo menos não nos fez mal. Mas será mesmo que não fez mal? Vou citar um exemplo. Muitas pessoas aprendem desde o início da vida que elas têm que começar a estudar, aprender muito para no futuro trabalhar, conquistar as coisas e aí então viver dessas coisas que ela conquistou. Porém, essa pessoa ela estuda a vida inteira. Quando chega na fase da adolescência, no início da idade adulta, ela está dando o seu máximo para conseguir o quanto antes garantir aqueles recursos de que ela precisa para viver. E assim ela se acostuma a um ritmo muito acelerado. E ela se acostuma com isso e o tempo passa, ela vai conseguindo algumas coisas, mas mesmo que consiga aquilo que planejou lá atrás, ela se adequa a esse ritmo, às vezes prejudicial à saúde dela, e busca continuar nesse ritmo mesmo sem conseguir tirar tempo para si, para aproveitar com a própria família, focando às vezes demasiadamente no lado profissional ou esquecendo mesmo de outras partes, outros contextos da vida, como a família, o lado espiritual, filhos, amizades e etc. A busca pela normalidade é exatamente o oposto de buscarmos os nossos altos e baixos que definem a nossa vida. Por quê? Se você imaginar um gráfico, imagine o seguinte: você tem a sua vida normal, linear, aquela vida dentro da média, algo mais ordinário, aquilo que você vive assim com tranquilidade, a estabilidade. Porém, se você imaginar esse gráfico, como se fosse aquele gráfico que apresenta os batimentos cardíacos, se você buscar sempre isso, você nunca vai querer uma linha reta. Se você vivesse sempre na linha reta, você não teria nem alegria nem tristeza, teria apenas um tipo de sentimento, não há variação. Mas são graças aos sentimentos nos níveis baixos que nós percebemos uma emoção melhor, uma recompensa maior nos níveis altos. Imagine que você estivesse só do normal para cima.
esse normal se tornaria os seus eventos mais tristes. Portanto, você continuaria tendo eventos baixos e eventos altos, os altos e baixos, como dizem por aí. Mas por que a gente acaba chegando a essa questão do normal sem saber direito o que é bom e o que é ruim? Justamente por causa das convicções. Se você pensar bem, os seres humanos não nascem com nenhum tipo de convicção. Nem o instinto de defesa já vem de nascença, do berço. Se uma criança que ainda não conhece quais são os tipos de animais que são perigosos ou não, ver uma onça, ela pode confundi-la com um gato ou achá-la bonitinha e tentar abraçá-la. E isso pode gerar um resultado muito ruim para ela. Talvez ela nem sobreviva para ter a experiência de medo daquele animal. Mas com o tempo ela vai aprendendo, as pessoas vão ensinando para ela, ela vai vendo situações, hoje em dia na televisão, antigamente em situações reais, via, por exemplo, uma cobra. E você, que já descobriu que uma cobra é perigosa, não se questiona mais se ela realmente é perigosa ou não antes de tocar nela. Isso é tão arraigado na sua mente, virou uma convicção tão forte, que se você ver um vídeo no celular e uma cobra tentando dar um bote, você talvez salte para trás. Ou seja, o seu corpo reage de maneira instantânea e involuntária a um fato que você ainda nem tomou consciência plenamente. Isso serve para proteger tanto o nosso corpo quanto a nossa mente. Então, se a gente cria a convicção de que algo é certo a ser feito, como trabalhar muito o tempo todo, o dia e a noite inteira, ou então, se a gente cria a convicção de que não fazer alguma coisa é errado, a gente tende a produzir esses resultados na nossa vida involuntariamente. Existe uma pesquisa da Duke University de 2006 que indica que 40% das nossas ações durante o nosso dia, elas são realizadas de maneira automática. No piloto automático ali, de maneira involuntária, você não toma decisão nenhuma a respeito dela. Por quê? Porque o nosso organismo, nosso cérebro, ele é capaz de guardar informações sobre o que nós já decidimos, sobre o que nós já definimos quais devem ser as ações tomadas a seguir. Por exemplo, quando você levanta da cama, você tem um rito que acontece todos os dias. Você não precisa mais pensar para executar aquelas coisas. Você sabe que é importante escovar os dentes, apesar disso não ser uma coisa da natureza humana. É uma coisa criada recentemente, cerca de um século, mas que hoje nós temos convicção de que deve ser feito todos os dias pela manhã. Então você não decide mais isso. Agora imagine o seguinte, você tem medo de altura, pavor, fobia. Essa é uma convicção sua de acordo com uma experiência que você teve ou de algo que aprendeu de ouvir falar. E esse pavor que você tem de altura impede que você sequer pense ou planeje uma viagem que dependa do meio de transporte avião. Porém, tem outras pessoas que não formaram uma convicção a respeito disso. Então elas têm um pensamento mais brando a respeito do perigo em relação à altura ou não. Por quê? Porque talvez eles não tenham passado por experiências nem aprendido algo de grave a respeito disso. Essas pessoas elas são capazes, por exemplo, como eu, de saltar de paraquedas, porque existe um limiar de risco em que nós conseguimos lidar com aquilo. Ou seja, a convicção não está formada na minha cabeça de que aquilo é realmente altamente perigoso. Mas poderia ser que eu chegasse a uma convicção dessa, desenvolvesse uma fobia, se eu corresse algum risco não planejado, alguma coisa que me deixasse muito apavorado ali durante o salto de paraquedas. Ou poderia ser que esse risco fosse ainda maior e eu não sobrevivesse para contar a história, né? Mas que bom que eu estou aqui para mim e para você que está acompanhando esse vídeo até o momento. Então aproveita para curtir esse vídeo, porque afinal de contas eu sobrevivi, né? Então acho que isso vale uma curtida. Não esquece de compartilhar também esse vídeo, hein? Então o questionamento que eu quero deixar para você hoje é sobre o que você está buscando que lhe parece normal, mas que lhe faz mal todos os dias. Seria, por exemplo, trabalhar demais? Seria ficar longe da família, porque isso parece normal, você sai de casa e às vezes não curte aquele tempinho com a família? Ou seria uma má gestão das suas finanças, afinal de contas, mais da metade dos brasileiros tem dívidas atrasadas ou gerem mal as suas finanças. Isso te faz bem? Será que compensa fazer isso só porque é normal?
A gente às vezes tem que questionar o normal. Então eu quero deixar uma frase para você refletir aqui antes de concluir esse vídeo. Não há nada mais longe da sabedoria do que a convicção. Não há nada mais sábio do que o questionamento. Ninguém mais feliz do que o explorador aprendiz. Então, eu aguardo você nos meus próximos vídeos. Até logo e tchau!